Bom, mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite para todos, todas. Mais uma vez me apresentando, meu nome é Márcio, né? Eu sou deste canal, né? Consciência Capixaba. É, Sou capixaba, sou professor, militante da educação, professor de história. Sou também, né, de uma organização de esquerda chamada Centralidade do Trabalho. E, bom, estamos aí, né? Estamos de volta, né? Já vamos publicar um vídeo, preparei um vídeo exatamente sobre esse tema, análise de conjuntura internacional no governo, sobre o governo Lula 3. E fizemos então um vídeo de 50 minutos, vai ser postado daqui a pouco, né? E a gente vai então trabalhar um pouco sobre essa conjuntura internacional. Eu trabalhei na primeira parte, trabalhei sobre o histórico da formação de dois blocos capitalistas que estão em disputa entre si, né? Que é o bloco anglo-saxão, que é o bloco formado por Estados Unidos e Reino Unido, tendo como seus parceiros vassalos, principalmente no grupo dos países desenvolvidos, os países da União Europeia, né? E aí cita-se Alemanha, Itália, França e os seus subparceiros, Espanha, Portugal, Bélgica, Suíça, Grécia, os países aí que vieram do leste do antigo bloco soviético, como Polônia, Eslováquia, Eslovênia, né? Ucrânia, né? Esses países aí. Sem falar do Japão, né? Coreia do Sul, os países aqui ditos emergentes, que também são vassalos, tipo o nosso, Brasil, né? E do outro lado do ringue, do ringue da guerra capitalista, né? Que é eterna. Se existe uma guerra eterna, é guerra de classes, né? Mas uma guerra inter entre a classes, entre a classe, entre um grupo social, que no caso seria a burguesia, representada por oligopólios, né, nacionais ou transnacionais, e as lideranças nacionais desses países onde estão sediados esses oligopólios capitalistas, industriais, comerciais, do capitalismo 4.0 tecnológico, que estão nos países desenvolvidos, ditos desenvolvidos, né? E no outro bloco Rússia, que é uma nação, para mim, ainda emergente, em um processo de crescimento vertiginoso, mesmo com todas as sanções e imposições feitas pelo bloco adversário, China, Irã, e aí eu acrescento também a Índia, como eu acrescentei no final do outro vídeo, né? Expliquei a natureza desses dois blocos, de como surgiram e tudo mais, né? Sendo que o primeiro ele vem lá do início do século XVII, com a construção de uma monarquia parlamentarista na Inglaterra e de uma colônia que ela se desenvolve autóctone, e mesmo com uma tentativa de uma colonização rígida vindo do Estado inglês, aí quando vem esse tipo de imposição por questões, né,
de necessidade econômica por parte desse mesmo Estado inglês, aí surge a independência das 13 colônias e, por fim, surge os Estados Unidos, que depois se expande para o oeste, né? Se expande para a conquista do ouro e também tomando territórios, como no caso tomou territórios do México, né? Até hoje o México chora, né? Reclama por Colorado, por Texas, por Califórnia, por Flórida, enfim, e chora até hoje. Mas enfim, então trabalhei isso. E a gente vai trabalhar agora a natureza dessa disputa que é recente, né? Eu falei que no último vídeo que eu postarei, que eu terminei de fazer agora, de que a guerra comercial Estados Unidos e China, ela vem desde 2000 entre 2013 e 2015, mas que dá um pontapé inicial mesmo institucionalmente do governo Trump. E que, curiosamente, continua sendo. Tudo continua com um governo democrata. Ou seja, não é uma coisa, uma política de um partido, no caso, o Partido Republicano, ou de uma liderança política como o Donald Trump. É uma, é uma política de Estado norte-americano. Precisamos combater a China. Isso é desse bloco bipartidário, Partido Republicano, Partido Democrata, que domina a política norte-americana. E por que eles definem isso, esse tipo de política externa? Por conta da crise econômica que começa lá em 2008. Por que a crise econômica de 2008? É uma crise de subprime causada por um estouro de uma bolha do mercado financeiro voltado para a área do mercado imobiliário, que estoura, né, em alguns bancos, né? É, a Morgan Stanley é um desses bancos que estoura nessa crise, uma crise bancária, isso em agosto, setembro de 2008, e contamina o final da administração do Barack Obama. Não, no caso, desculpa, lapso de memória aqui. História no final da administração Bush, George Bush filho. E que vai culminar, lógico, na ascensão do senador democrata Barack Obama. Primeiro presidente negro da história dos Estados Unidos, mas um presidente negro que trabalha para a elite norte-americana. Não trabalha para a população negra, de classe média ou pobre barra miserável que vive nas ruas, né? Porque lá também tem, né? Lá também tem bolsão de pobreza, lá também tem gente morando debaixo de uma marquise de supermercado, debaixo de uma lona, de um food truck abandonado, ou de um desses trucks home, desses motorhome, tem lá abandonado aí lá em centenas, centenas de milhares lá nos Estados Unidos. Então, assim, é essa crise que, inclusive, o Barack Obama tentou resolver, em grande medida, não fez igual o Roosevelt, um New Deal, mas tentou fazer, né, para solucionar, por exemplo, a questão, né, da saúde pública, mascarar um pouquinho a questão da saúde pública, criou o tal do Obamacare, que é uma tentativa de você expandir, não que não exista, por exemplo, um atendimento pago pelo Estado,
Mas não existe um sistema único de saúde público igual o Brasil, por exemplo, que mesmo que com todos os problemas causados pelas decisões políticas aqui no nosso país, ele funciona melhor do que até em termos de cobertura, em termos do que, mesmo com os seus problemas, né, de estrutura, mas atende uma cobertura universal, o que não tem nos Estados Unidos, certo? Isso são informações que eu tenho. Quem tiver outras informações sobre como que funciona o sistema de saúde nos Estados Unidos, se, como é que o Estado intervém nessa questão da saúde, nos comentários, por favor, que eu aceito numa boa. Quanto mais conhecimento vindo de outras pessoas, melhor, né? Mas então, aí o que é que acontece? Aí vem essa questão toda. Ah, e por favor, comentários com alguém, por favor, com link, tá? Eu quero um link para poder ter acesso a esses dados sobre saúde pública nos Estados Unidos. Saúde pública, digo, né? O governo tendo uma política de saúde pública, não tipo assim, né? Tipo Bolsa Saúde, né? Que Bolsa Saúde aqui tem Bolsa Educação, né? Que é o Bolsa Família, né? Lá deve ter dizem que tem tipo um Bolsa Saúde lá. Não sei se isso também era parte do Obamacare, mas tudo bem. Mas que no governo Trump foi desmantelado. Mas, enfim, o que que acontece nisso tudo? Essa crise de 2008 fez com que a taxa de lucro das empresas, principalmente de lá dos Estados Unidos, caísse. E como uma crise começa no centro, no coração do capitalismo mundial, tipo como falam aí no popular, né? Uma gripe nos Estados Unidos, na economia americana, uma pneumonia financeira no resto do mundo todo, principalmente nos países pobres, como é o caso do Brasil, né? Só que no Brasil demorou um pouquinho, né? Eu acho que eu já expliquei isso em um dos vídeos anteriores, né? Que no Brasil só deu uma. Vamos esperar essa crise chegar aqui, né? E essa crise vai chegar uma marolinha quando chegar aqui, né? Como diz um atual presidente, na época, ainda no seu segundo mandato. Ia chegar uma marolinha. Depois a gente vai ver que não foi bem assim. Chegou e quando chegou, chegou com força, mesmo com 4, 5 anos de atraso. Chegou. Mas nos Estados Unidos pegou com força. Quebradeira, gente, né, ficando, né, sem pagar seus as hipotecas, perdendo hipoteca, perdendo casa, morando na rua, né? O sonho da classe média americana lá, construído lá no período dos anos dourados, final dos anos 40, 50, 60, né? Para quem viu aquela série duas, né? Vou citar duas, Anos Dourados, uma série brasileira, né, que passou na Globo no início dos anos 90, e Anos Incríveis, que fala sobre a vida de uma família norte-americana, conta a história de um adolescente que viveu lá nos anos 60, 70 e viveu toda aquela coisa lá do progresso americano, né? Do churrasco lá na casa da família, todo mundo comendo do bom e do melhor e tudo mais. E os anos dourados, né? O sonho americano, né? Do American Dream ali, né? E que em 2008 foi quebrado, né? Mais uma vez, né? Porque os Estados Unidos ele passou por crise, a crise lá do fim do padrão ouro na moeda americana em 1970, 71, com o Nixon, é, a depressão econômica nos anos 80, entre o final do Reagan e o George W. Bush, pai, que depois veio o governo democrata do Clinton e fez de novo um boom econômico norte-americano que foi até o governo republicano do Bush filho,
E aí veio toda essa questão da crise econômica americana, né? Que vai, lógico, vai afetar, inclusive, o seu principal concorrente, que é a China. A China teve uma certa redução do crescimento econômico, mas depois voltou. E por que que ela voltou a ter uma condição econômica, de crescimento econômico retomado, com um PIB alto, bem alto, do que os Estados Unidos e União Europeia e Japão a partir de 2010, por aí. Por conta até, primeiro, dos BRICS, que estava se formando e estava começando a se estruturar como uma zona de mercado comum, e é uma zona de mercado comum, o BRICS, que diz que foi uma criação de um economista do FMI, né? E que foi, né? E que os foi lá e juntaram e criaram esse bloco antagônico, que se tornou antagônico com o passar do tempo, né? Não se imaginava talvez isso, mas se tornou antagônico. E, e, e aí também veio a Organização para a Cooperação Econômica, que é uma organização sediada na cidade de Xangai, na China, e que é em Xangai que cria o tal do Banco dos BRICS, na qual hoje tem como sua presidente a ex-presidente do Brasil, a Dilma Rousseff, né, filiado ao Partido dos Trabalhadores. Enfim. E aí, o que acontece nisso tudo? A China, ela tem um projeto, ela cria um projeto em cima desses organismos econômicos na qual ela participa, tanto na criação quanto na sua expansão, que é esse projeto econômico chamado das Novas Rotas da Seda, que seria você fazer uma conexão econômica em termos de estrutura de transporte, que seria ferrovias, rodovias, aeroportos, portos, que ligasse a China até o Oriente Próximo, né? Até o, 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 o Oeste Oriental, que seria ali, né, o que a gente chama de Oriente Próximo, né? Iraque, Afeganistão, né? Irã, Síria, né? E aí exclui-se, ou não, né? Não sei qual era o projeto chinês, se tinha Israel no meio, mas tá lá, né? Essa coisa de conectar até lá, passando, lógico, antes por Índia, Paquistão, que são, né? Até hoje tem problemas, né? Questão de fronteira, né? Índia e China, é, Paquistão e Índia, Caxemira, né? A questão da Caxemira. E aí depois ia para os Balcãs, né? Ali, Turcomenistão, Azerbaijão, os zãos ali do Cáucaso, até chegar à Rússia, Bielorrússia e chegando ali no Mediterrâneo. Esse era um projeto que, quando foi publicizado, quando começou os acordos e tudo mais, isso, tipo, os americanos ficaram assim, olhos bem abertos. E aí viram, olha, eles estão tentando fazer um desenvolvimento solo, né? Estão querendo fazer carreira solo. A gente não quer ninguém competindo com a gente fazendo carreira solo. Vamos atacar os caras. E aí a gente começa toda a questão da guerra comercial. Que aí essa guerra comercial parte por meio de aquilo que em inglês se chama de fake news, falsas informações. Ou até mesmo também algumas informações que são verdadeiras, mas outras eles vão aumentando, e esse aumento, acréscimo de informação é fake news, em algumas partes. E aí eles vão fazendo esse tipo de guerra comercial, né? E a guerra comercial, ela é travada principalmente na questão dos semicondutores, né? Que é a peça-chave principal
para o desenvolvimento tecnológico da quarta revolução industrial, né? É a partir do desenvolvimento frenético da informática, que começa lá no final dos anos 40. Aliás, começa lá no final da Segunda Guerra, né? Com aqueles supercomputadores lá da Segunda Guerra Mundial, lá nos bunkers militares norte-americanos, e que vai se transformar de uma base de dados militar para um tipo de serviço público no ramo comercial, do comercial parte para o ramo, né, de entretenimento, que também gera business, gera dinheiro, né? Você vê o que é as Netflix da vida, esses mercados livres da vida. É entretenimento para com vistas a mais-valia, a uma acentuada taxa de lucro, né, na mão de poucos. E na China isso também se desenvolve. A Alibaba aí da vida aí é para isso, né? O WeChat, tem essas coisas aí, né? Na Rússia, Telegram, VK, você vê isso, né? Na Arábia Saudita e tal, você vê isso. Mas essa guerra comercial, principalmente em torno dos chips. E aí, como que os Estados Unidos trava essa guerra comercial? Ou por meio de retórica, barra informação, sanções. Eu acho que não tem muita sanção para cima da China. Se, e se tem, é só concentrada nesse ramo, que é tentar criar obstáculos ao máximo na produção de semicondutores por indústrias chinesas, principalmente a gigante tecnológica chinesa, que é a Huawei, né? E, e lógico que é acompanhada com a Xiaomi, entre outras companhias do ramo da tecnologia da informação, certo? Mas que também, de certa forma, se a gente for lembrar, essa guerra comercial também atinge, por exemplo, a indústria automobilística, porque hoje a indústria automobilística depende de chips, depende muito de chips. E aí você vê, por exemplo, um comentário de um colega meu, né, que queria comprar um carro e comprou o carro, só queria comprar um carro, comprou um carro popular, mas queria trocar de carro após a pandemia. Só que aí o preço hoje de um carro que ele quis comprar de uma marca, eu acho, japonesa e tudo mais, caríssimo. E por que? E carro usado ainda por cima, tá? Não é carro novo, não. Carro usado. Seminovo ou carro usado. Por que mercado de chip, por conta da queda de demanda, por conta do todo o freio econômico, né? A questão da circulação de pessoas, não permitir aglomeração e tudo mais, isso fez com que a indústria do chip, China, Taiwan, lá a Holanda, que fabrica aqueles aparatos, né, para a produção de chip, também caindo, também nos Estados Unidos. Isso afetou, por exemplo, as novas empresas do ramo automobilístico. A Tesla, a Tesla e a BYD, BID, BID, né? BID. E esses carros, eles basicamente várias coisas, comandos dos carros, até eu acho que freio e tudo mais, né? A aerodinâmica, tudo controlado por meio eletrônico, e meio eletrônico precisa de chip. E aí, então, hoje, o que está encarecendo os carros, até mesmo os carros que estão nessas lojas de carro usado, é o chip. São chips. E aí, os Estados Unidos tenta criar condições para poder criar obstáculo
nesse aspecto, de desenvolver, a China desenvolver autonomamente sua indústria de semicondutores e superar tecnologicamente os ocidentais. Leia-se Estados Unidos, União Europeia, né, Reino Unido, Japão. Por isso que ele vai fazendo essa guerra de informação, essa guerra de sanções e uma tentativa de criar uma OTAN militar, que é o Acordo dos Cinco, o Tratado dos Cinco Olhos, que aí envolve Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul, Austrália, Nova Zelândia, que seria uma espécie de OTAN é, asiática, né? OTAN asiática. E aí tem toda essa questão, né, de você combater a China e combater o seu principal aliado, que é a Rússia, né? Que isso vem desde a eleição de 2016. Quando os democratas perderam para o Trump, eles começaram essa guerra mais de retórica contra a Rússia, já assinalando que poderia vir depois, tipo, ó, a Rússia atuou para a eleição do Trump. Ela atuou debaixo dos panos, por dentro aqui do sistema americano, para poder eleger o Trump, para poder causar ruína nos Estados Unidos. Isso em 2016, com a derrota da Hillary. Quando o Trump assume o poder, ele deixa o conflito com a Rússia, tipo assim, ó, não quero mexer com eles. O meu negócio agora é combater a China. Então, para ele, primeiro se combate um, depois se combate o outro. É simples. Primeiro lugar China, segundo lugar China, terceiro lugar China e depois quarto lugar, quinto, sexto o Irã. Né? Que, para quem não se lembra, no final, início de 2020, a primeira bomba de 2020, antes da bomba pandêmica, né? Se espalhando para o mundo todo e tal, é o assassinato do general da Guarda Revolucionária do Irã, Qassem Soleimani, né? Ali tem, né? E até hoje o Irã falando, ó, vamos nos vingar, vamos nos vingar. Eles estão tão próximos, tão próximos e nem tanto, mas vamos lá. E aí eles combatem a Rússia com a partir primeiro dessa guerra de informação e depois, quando os democratas recuperam o poder em 2020, durante a pandemia, na eleição de 2020, aí eles começam de verdade a fazer aquilo que eles já estavam meio que programando. Vamos fazer guerra com todo mundo. Vamos tentar eliminar de qualquer jeito os nossos adversários, usando os nossos métodos, que são diferentes do método republicano, mas vamos usar os nossos métodos. E usando todas as armas possíveis, além do neoliberalismo. Que aí vem a questão identitária, né, que alguns usam um termo em inglês, o tal do woke, ou wokeísmo. Não sei falar muito bem inglês não, tá, gente? Sou muito bem em inglês não, sou muito bem em línguas latinas, que não é só o português solamente, né? Mas então, aí vem toda essa coisa, toda essa história, né, que vem lá de 97, porque a expansão da OTAN ela vem mesmo com força em 97, que aí vai atingindo outros países, Polônia, República Tcheca, Hungria, e vai. O pessoal entrando na OTAN, entrando na União Europeia, que é vassalo dos Estados Unidos, do Reino Unido. O Reino Unido sai agora, entre 2016 e 2017, da União Europeia. Até hoje sente os efeitos da crise do Reino Unido lá, da saída da União Europeia lá no Reino Unido. E aí o que é que acontece? De 2020 até 2022 foi se desenvolvendo uma retórica antirrussa e desenvolvendo um combate a nível, tipo assim, de falar sobre a interferência russa num conflito que era só regional, interno, no país chamado Ucrânia,
que começa lá em 2013 com um golpe contra um governo que era, de certa forma, apoiado pelo Vladimir Putin, que era o Viktor Poroshenko, se eu não me engano, e que cai ele a partir de um golpe chamado Euromaidan, e aí sobe ao poder uma e com a ajuda de pessoas ligadas ao Estado norte-americano, como é o caso da Victoria Nuland, e aí todo aquele cenário de queda do governo, junta militar, eleição, se elege o Yanukovych, eu acho, né? Yanukovych, para ser o Titiri do Ocidente ali. E ali começa também uma batalha contra as minorias étnicas, as minorias ou grupos étnicos russofalantes naquela região que a gente chama de Donbass, né? A República de Donbass e a República de Donetsk, que são cortadas pelo rio Don. E aí, ali começa uma guerra de combate e de extermínio contra essas populações de russofalantes. E que de uma população despreparada, aos poucos vai se organizando durante o combate, criando milícias populares, milícias, inclusive recebe, de certa forma, uma ajuda russa por trás, mas de armas e tudo mais, mas que se organizam de uma maneira só. E a Rússia tem falando, não queremos nos meter nisso, isso é um conflito interno. E que depois, um ano, 2 anos depois, chega a um acordo, o Acordo de Minsk, que seria um acordo na qual parasse com a guerra e que tornasse as duas repúblicas autônomas e que tentasse, durante a vigência do acordo, uma melhor solução. Só que isso nunca aconteceu. E esse acordo sempre foi quebrado pelo governo ucraniano. Mas a Rússia sabia que aquele conflito era para o quê? Para se criar um estado tampão com o objetivo de tentar criar um obstáculo para o desenvolvimento, não é territorial, mas um desenvolvimento econômico russo, do capitalismo russo. Tem que sempre frisar isso. Desenvolvimento do capitalismo russo, que estava em impulso a partir de 2005, 2006, depois da Segunda Guerra da Chechênia. Ali, depois, foi só aumentando, aumentando, até que em 2022, fevereiro de 2022, sabendo-se lá que talvez já tinha alguma coisa envolvendo questões internas da Rússia, né? Já se tinha questão de tentativa de revolução colorida na Rússia, né? Como já ocorreu a revolução colorida nos países árabes, a tal da Primavera Árabe desde 2010, 9, 2011. E aí começa-se então a se desenhar o quê? Se desenhar essa questão da interferência direta da Rússia no conflito. E aí se há uma invasão, né, uma incursão de tropas russas para dentro das duas repúblicas de Donetsk e Lugansk, e que depois no final do ano passado, foram anexadas, fizeram antes dessa anexação um plebiscito, onde a maioria dos habitantes dessas duas regiões decidiram se incorporar à Federação Russa, e depois veio a anexação firmada por escrito, em decreto, pelo presidente Putin. E é uma guerra que está acontecendo até agora, com o Ocidente sempre bancando dinheiro, dinheiro. Nesses últimos 6 meses, o que a gente está vendo? A gente está vendo, se não é por emendas orçamentárias extras aprovadas pelo Congresso, é dinheiro vindo de algum lugar do Estado americano, Pentágono, Departamento de Defesa, Departamento de Estado, né, o ZEID,
corre para lá. Aí, nesse caso, é contra a Rússia. Contra a China, eles estão desenvolvendo uma situação de conflito político, diplomático, que pode chegar a militar entre China e Taiwan. Que China reivindicando que não teria, que a China, a Taiwan vai voltar a ser uma zona exclusiva chinesa e que não será um país independente. Voltará a se tornar um enclave chinês o mais breve possível. Inclusive, a última reunião que teve há 2 semanas atrás, agora em dezembro, do encontro entre o Xi e o Biden, eu acho que uma conferência do G20 em São Francisco, Estados Unidos, Califórnia, o Xi falou, assim, segundo a imprensa, de que Taiwan será chinesa o mais breve possível. Não falou data nem nada. Mas, de certa forma, também é uma propaganda, esse tipo de coisa. Se ele falou mesmo, pode ter sido verdade, mas está sendo usado como propaganda anti-chinesa. Então, aquela aliança que eu disse até dos 5 áudios, Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul, Austrália e Nova Zelândia, é para fortalecer Taiwan na futura luta de total independência com relação à China. É isso, certo? É nesse modelo, né? E aí, o que que acontece? A União Europeia financia junto com o Banco Mundial, junto com o Reino Unido também bancando dinheiro, alguns países europeus mandando armas para a Ucrânia e dinheiro também para a Ucrânia para tentar uma certa contraofensiva contra a Rússia, retórica e uma tentativa de unificação de acordos militares, de treinamento, como ocorreu esses dias entre Estados Unidos e Coreia do Sul, no Mar do Japão, junto com o Japão, lógico, aliás, junto com o Japão, visando uma futura guerra contra a China. Mas o que eu estou falando aqui é uma disputa interburguesa, uma disputa intercapitalista. Quer dizer que, por exemplo, luta de classes não existe nesse momento. Existe. Existe, por exemplo, né? A gente vê países como Austrália, Coreia do Sul. Austrália, setembro, outubro desse ano, enfrentou uma greve de petroleiros. Uma greve que parou a produção de petróleo. Adivinhem quem é a principal empresa de prospecção de petróleo na Austrália? Não é nenhuma empresa estatal australiana. Quem pensou que é empresa privada nacional australiana se engana. Se alguém pensou na Chevron, acertou. É a Chevron. A mesma Chevron que tinha como seu mocinho de recados aqui no Brasil o senador José Serra. Então, vejam bem, isso fez paralisar a cadeia produtiva lá na Austrália, afetou a questão dos preços do óleo, do gás de cozinha e da gasolina internamente na Austrália. O custo de vida lá, que já era alto por conta da pandemia, aumentou. Isso afetou também os mercados vizinhos, inclusive a Coreia do Sul. A Coreia do Sul teve uma greve importante no setor produtivo. A greve da Hyundai, tá? Teve greve na Hyundai.
que aconteceu ao mesmo tempo da greve dos trabalhadores da indústria automobilística no México e Estados Unidos, que teve um certo ganho lá nos Estados Unidos, disse que foi uma greve bem sucedida lá. Na Coreia do Sul teve também uns ganhos salariais, uns ganhos em termos trabalhistas, né, para os trabalhadores da Hyundai. E teve uma outra greve, que aí é a greve dos professores, serviço público e privado na Coreia do Sul. E o motivo não é um motivo tão banal assim, não, né? Eu, como professor, reconheço que não é um motivo tão banal, que é a questão do assédio familiar aos professores. Inclusive, uma professora se suicidou por conta de ameaça de pai, né? Porque não quer passar o filho e tudo mais. Então, assim, e esse suicídio dessa professora causou uma comoção tão grande na classe que a classe dos professores lá, pimba, entrou em greve. Greve geral do magistério público e privado na Coreia do Sul, né? É uma coisa assim impressionante, impressionante mesmo, né? E uma coisa, né, que eu fiz uma pesquisa, né, para poder estar falando essas coisas ontem, eu fiquei sabendo que a Confederação de Sindicatos Sul-Coreanos levou uma denúncia ao governo coreano, contra o governo coreano, na Comissão de Direitos Humanos da ONU. Questão de repressão, questão de legislação trabalhista que praticamente, totalmente pró-classe empresarial e que prejudica enormemente a classe trabalhadora na Coreia do Sul e que faz com que os trabalhadores sul-coreanos entrassem com essa denúncia, que não sei se sabe aonde vai levar, mas é algo que, que mostra que lá está tendo um movimento de resgate de luta de classes pelos trabalhadores sul-coreanos, né? Assim como foi no caso da Austrália, né? Uma greve do setor de petróleo e gás, né? Que atingiu, inclusive, a gigante norte-americana, a Chevron. Agora, uma coisa incrível já que eu estou falando dos cinco olhos, em Nova Zelândia eu não vi muita coisa, não. Não achei nada sobre greves lá na Nova Zelândia, não. Mas no Japão, no setor de serviços, aconteceu a primeira greve depois de 60 anos. Uma cadeia de lojas que entrou em falência e que ia ser comprada. E na compra, né, tipo, alguém comprou a massa falida e vai fazer todo o processo de reestruturação da empresa que foi comprada, da massa falida, né? E aí, pensando nessa questão de, né, dos funcionários perder direitos e tudo mais, fizeram greve. Primeira greve no Japão em 6 décadas no setor de serviços. E essa greve que ocorreu entre agosto e setembro, uma loja, eu esqueci o nome da loja aí, nessa cadeia de lojas, teve uma greve de pilotos e comissários de bordo aéreos no Japão e está ocorrendo agora. Uma empresa japonesa, uma companhia aérea japonesa de comissários de bordo e pilotos, copilotos de aeronaves de uma empresa local japonesa, que atende a voos nacionais e internacionais. O que está causando um transtorno enorme, mas calma lá que não é só no Japão, não, mas vamos lá, né? Então, quer dizer, no Japão também está ocorrendo algumas coisas interessantes, né? Em alguns ramos específicos, os trabalhadores estão buscando seus direitos, estão brigando,
O que não quer dizer que vai estar para ocorrer um estouro da revolução, não, tá? De uma, né, revolução proletária no Japão, não, mas tá engatinhando. Isso é importante, né? Tem que começar em alguma coisa, né? Na Coreia do Sul, eu falei, no Japão, já falei. Agora, no entorno da China, a gente está vendo o seguinte, né? Por exemplo, Indonésia. A Indonésia que tem feito acordos comerciais fortíssimos, uma cooperação econômica. O Xi Jinping, premier da China, esteve lá recentemente, né? E aí é aquela coisa, né? Lógico, trouxe para a gente muitas coisas assim importantes, né? A Indonésia assim como a questão da, da China com Singapura, tá tendo, né, uma crescente tensão né, entre os aliados ali, né? É, China com Filipinas, né? Com Indonésia, mas ainda tem uma questão ali na Indonésia que é a questão que ali a Indonésia está jogando com os dois atores, com China e com os Estados Unidos, né? Tentando uma relação ganha-ganha com os dois lados do ringue, certo? Mas é aquela coisa. Ali está acontecendo o quê? Está acontecendo muito essa questão toda né? Vamos tentar ganhar aqui com um lado com o outro. Mas, por exemplo, nas Filipinas, com o governo do Duterte, briga direto e com influência dos Estados Unidos por conta né, de chegar próximo à sua fronteira litorânea, né, seu mar territorial, questão também econômica, de tentar dominar o comércio na Ásia Insular ali, do Extremo Oriente. Então, isso tem também questões econômicas, né? Ali embutidas, né? A gente não pode deixar disso, né, barato também, né? É, a gente está vendo também, é, aí eu esqueci de falar o que. Ah, tá, que ontem ocorreu em plena véspera de Natal, ocorreu uma explosão de uma fábrica de níquel. Até o momento do que eu acompanhei, estava acompanhando as reportagens, tinha só 13 pessoas que morreram nessa explosão, né, de uma fábrica de níquel na Indonésia, certo? Bom, a China tem muito também acordos comerciais com o Vietnã, né? Por que com o Vietnã? Porque o Vietnã é importante, é um país que depois da guerra contra os Estados Unidos, ele foi se reconstruindo, primeiro com a ajuda soviética, depois com o fim da União Soviética, vem as parcerias com China, com alguns países do Oriente Médio, com o Japão, o que tornou a Vietnã, junto com Indonésia, com Singapura, né? O que a gente chama de tigres asiáticos. E o Vietnã ele recebe investimento tanto Yankee, norte-americano, quanto investimento por parte dos chineses, né? Nisso tudo, né? É, Assim como tem essa questão do Paquistão, que tinha como um governo muito próximo da China, o governo do primeiro-ministro Imran Khan, e que essa junta militar que governa lá o Paquistão
esse governo títere pró-império anglo-saxão, ele, de certa forma, ele, ele joga também, faz o mesmo jogo do Vietnã, da Indonésia, joga com os dois blocos, tentando uma relação ganha-ganha com os dois, para ver se consegue vantagens em termos comerciais e econômicos tanto com China, quanto com Rússia, quanto com os Estados Unidos, Reino Unido, Japão, né? É, lá ainda há uma crise política enorme, né? O Irã Khan ainda está num processo tentando se classificar para uma eleição, mas está sofrendo processos em cima de processos judiciais. Sofreu recentemente um atentado, parece que foi ferido pelo pé, né? Enfim, agora você vê, né? Myanmar é outro país que também fazia parte dos tigres asiáticos, a antiga Birmânia, né? E que está também em guerra civil, onde tem um governo pró-Ocidente de um lado e, pelo que eu vi, rebeldes chineses por outro, né? Então tem rebeldes apoiados pelos chineses por outro lado, tá? Desculpem aí, né? Falei rápido aí, quis falar uma coisa, disse outra. Então é um cenário muito interessante, né? De conflitos políticos, econômicos, mas que você vê, por exemplo, aonde que está acontecendo luta de classes mesmo? Japão, Coreia do Sul, né? E principalmente Índia e China, no Extremo Oriente. A Índia, que é um país que cresceu muito rápido economicamente, né, falando, né? A Índia é um país que tem um crescimento econômico enorme. A Índia, inclusive, ela está entre as 6 principais economias do mundo. É um país que, dos últimos anos, 3 anos para cá, é o que mais cresceu. Tem um crescimento acima da China, inclusive. É um país que pode chegar até a ser a segunda economia mundial, segundo as previsões de Banco Mundial, FMI. E aí a gente vê o seguinte: essa importância econômica da China se traduz em ganhos políticos. Como? Na questão da rivalidade com a China, para disputar pela Caxemira, que voltou a existir focos de tensões. Não se sabe se também apoiado essa iniciativa de criar foco de tensão por parte do Ocidente, por parte do Império Anglo-Saxão, mas, mas também a gente vê o seguinte: o ganho político internacional que ela teve em sediar em Nova Delhi a conferência do G20, agora em setembro, né? É, e, e aí você ter, né, essa questão do G20, né? Inclusive o convite, né? Não é mais Índia, é Bharat, né? Que é o nome da região lá no período antigo, na Índia antiga, Reino de Bharat, né? É é uma marca de que a Índia chegou para ficar ali, né? Como uma potência, ainda hoje como uma potência emergente, não como uma potência assim mostrando, né? Porque uma potência mesmo é aquela potência que tem condições de ter um desenvolvimento econômico aliado com um desenvolvimento social a nível capitalista. No nível socialista é outros 500, né? E aqui eu não vou discutir socialismo, não. Por hora, questão o que deve ser feito lá, mas luta de classe a gente tem que falar, que é um governo
que tem um crescimento econômico importante, que, que faz de tudo, inclusive, para silenciar a oposição de lá. Inclusive, recentemente, o Congresso indiano, junto com o governo, suspendeu 141 deputados de oposição, protestaram contra as políticas as políticas de austeridade fiscal indiana, do governo Narendra Modi, e é um país onde, em agosto desse ano, nesse semestre, em agosto, teve uma gigantesca greve de agentes comunitários de saúde. A maioria sendo mulheres, tá? Uma greve estritamente feminina, tá? Na Índia, né? E que durou por 20 dias, né? Entraram em um acordo e tudo mais. E sempre é questão, pauta econômica. Pauta econômica, condição laboral, né, melhores condições laborais e melhoria salarial, né, dos gatilhos salariais, né. É, a gente vai ver também, nisso tudo, que além de ver uma potência emergência que chega a estar entre as 6 maiores economias do mundo, a gente vê a China. A China, ela esse ano fez tudo essa questão, né, de vamos fazer transações em moedas que não sejam o dólar, o euro, que seja yuan e uma outra moeda, yuan e o real, yuan e o peso argentino, yuan e o rublo, e assim vai. O yuan e a rípia indiana. Esse comércio está sendo desenvolvido desde o ano passado, mas esse ano avançou nessa proposta. No caso, mais entre Rússia e China, Rússia e Índia, de um comércio bilateral, né? A gente vê a China crescendo externamente, né? Fazendo investimentos na África, na própria Ásia, tentando, né, fazer com que haja um desenvolvimento maior naquele projeto das novas rotas da seda, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, lá, segundo as próprias agências de informação sobre trabalho e emprego, que são uma agência estatal chinesa, de que no primeiro semestre de 2023 teve 741 greves. No ano anterior, teve 863 greves. De janeiro a dezembro de 2022. Até o primeiro semestre, teve 741 greves, segundo uma fonte do Serviço Estatal Chinês, certo? Ao mesmo tempo que exporta capitais, exporta projetos também de construção de ferrovias, rodovias, né? Como é o caso lá da reconstrução do Afeganistão, né? De prédios públicos, de construção de prédios residenciais, de reconstrução de rodovias, de ferrovias, né? Para poder permitir o desenvolvimento, uma retomada do crescimento econômico do Afeganistão, né? É um governo que, como eu falei, voltou a ter problemas com a Índia, né? Disputa territorial, disparos entre soldados dos dois países nas fronteiras entre Índia e China. O crescimento econômico chinês foi menor em relação ao ano passado, mas não igual a antes do período da pandemia, né? Não se sabe se é por conta também desse aumento do número de greves no país, né? Há uma ascensão, né? Creio que 741 greves. Pensa no Brasil ter 741 greves, né? Seria uma maravilha ver os trabalhadores, tipo, lutando para conquistar e, enfim,
melhor ainda é lutando e conquistando, ou reconquistando aquilo que foi perdido desde 2017 com aquelas reformas danosas, aquelas deformas danosas do governo Temer. Mas, enfim, a gente vê isso, né? Nós estamos vendo também que essa exportação de capitais em nível de projeto chega, por exemplo, aqui no Brasil. Não é à toa aquela reunião que teve entre o Xi Jinping e o Lula lá para março desse ano. Isso 2 meses depois do Lula ter tomado posse como presidente da República com seu terceiro mandato, né? E, né, retomar os acordos comerciais, as parcerias comerciais e garantir, primeiro, a Dilma no Banco dos BRICS e acordos que permitam a reindustrialização do Brasil como não como um projeto nacional, mas um velho retorno da mesma política brasileira lá do final dos anos 50 de vamos nos industrializar, atraindo empresas multinacionais estrangeiras para cá. E a BYD não é uma empresa estatal, é uma empresa privada e que vai assumir uma planta abandonada da Ford em, se eu não me engano, em Camaçari ou Feira de Santana, na Bahia. Então, assim, você vê que o negócio tá pegando fogo, né? Pegando fogo. E assumiu. E assumiu já, né? Contratando pessoas, botando a fábrica já para funcionar, mas com uma renca de importação de carros das fábricas ou de plantas ou da China ou de outros países onde a BYD está presente para o Brasil e já roubou de Hyundai, de Toyota, Renault, a, a fatia, a grande fatia do mercado de carros eletrônicos. E é um domínio que não se sabe até quando vai durar. Mas começou agora esse domínio da BYD no Brasil. Isso deve assustar muito, por exemplo, empresas tipo Tesla, né? E você, uma coisa interessante, né? Ainda não vi uma concessionária da Tesla aqui no Espírito Santo. Não sei aí, vocês aí em outros estados, se vocês vão ver uma concessionária da Tesla vendendo carros. Não vi ainda, não. Se alguém me falar, por favor, tá, nos comentários, ok? Curtir e depois você, você faz o comentário lá, né? Ó, eu encontrei uma concessionária da Tesla em lugar tal, ou até mesmo que seja fora do Espírito Santo, mas, enfim, né? E outra, além de ganhar o filão do mercado interno brasileiro de carros elétricos, recentemente, agora, início de dezembro, a China ganha um leilão e compra 7 empresas que fazem gerenciamento de linhas de transmissão de energia no Brasil, por US$ 1 bilhão. Não é de yuan, não, dólar. Tá? Ó a ó a dolarização do mercado brasileiro aí. E não é pelo americano, não, é chinês, tá? E aí você vê, por exemplo, olha, e é para não é para é para uma estatal até. State Grid. Uma estatal chinesa, mas que, vamos lá, vai privatizar. É uma privatização. Uma empresa estatal que torna um serviço não mais público, privado. Então a China está abocanhando fatias do mercado de energia e mercado de carros elétricos. E isso, lógico, ó, os olhos.
do Império Anglo-Saxão, Império Econômico Anglo-Saxão está só de olhos bem abertos, né? Mas é um país que tem 741 greves registradas esse ano, só no primeiro semestre de 2023, né? Certo? E se a gente for pegar, por exemplo, né, a gente falou dos investimentos chineses na Ásia, na África a gente vê, por exemplo, a gente tem, recentemente, a gente viu que tem um país que está saindo de uma organização na qual a China faz parte, que é a tal da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. A China é um dos maiores produtores de petróleo, para quem não sabe, junto com Rússia, mas junto com a Arábia Saudita, junto com Iraque, junto com Emirados Árabes Unidos, o Kuwait, Catar, etc, etc. Inclusive tem o tal do OPEP+, né? Estão criando o tal do OPEP+. Venezuela também está no meio, eu acho, da OPEP, né? Se não me engano. E aí tá, aquela coisa toda e tal, né? E a Angola está saindo da OPEP. Por que que a Angola está saindo da OPEP agora em dezembro? Porque ela não gostou muito da política de redução de corte de produção de barril de petróleo. Daí, não queremos reduzir, queremos aumentar a produção. Ah, mas tem que seguir as normas da OPEP. Ah, se é para seguir as normas da OPEP, então eu vou sair. Saiu. Agora, se por conta própria ou sob influência de alguém, não se sabe. Mas saiu. Saiu. Um país que tem um crescimento econômico muito atrelado a essa questão do petróleo e gás e também na questão como é que é? Da mineração, né? Por exemplo, é, teve uma greve dos caminhões de ferro metalúrgico em Angola, no mês de novembro, agora, último. Paralisou, de certa forma, a produção de aço lá de ferro, né? Tanto de transporte de minério, né? De extração de minério de ferro, na transformação do minério de ferro em aço, né? Se não me engano, o ArcelorMittal está lá, né? Se não me engano. Então, a gente vai vendo que no caso de Angola, a gente está tendo muito essa questão é, de que teve uma redução da produção, né, extrativa mineral por conta dessa greve, ocorreu em novembro. Tivemos também uma greve dos taxistas. Taxistas não, isso aí é outro lugar. Uma greve, se não me engano, deixa eu ver aqui, em Moçambique. Greve dos médicos em Moçambique, né? Em agosto, né? E também a gente teve greve na classe do magistério em Cabo Verde e em Moçambique de professores universitários também em novembro. Melhoria, tudo pauta econômica, melhoria salarial, né? Melhores condições laborais, né? Pressão inflacionária corroendo os salários desses funcionários públicos, né? No caso, o magistério nesses dois lugares, Cabo Verde e Moçambique, né? Na África do Sul, o que mais teve foi greve no setor de serviços, né? Principalmente dos serviços de aplicativo, incluindo, inclusive, os taxistas, né? No mês de agosto.
Teve uma paralisação geral no mês de agosto dos taxistas, que abalou muito o mercado de turismo, né? A África do Sul também não vive só de minério, não só de extração do ouro, do minério de ferro, mas também vive do turismo também, né? É, e aí isso abalou, foi abalado por conta dessa greve dos taxistas. Você vê, né, na África, nessa África, onde há uma muita aproximação entre dos países africanos com Rússia e China, inclusive destaca-se, né, a conferência de São Petersburgo entre Rússia e os países africanos, onde 47, 49 países participaram com suas delegações, maioria delegação diplomática, mas desses 49 países, 17 tiveram a presença de chefes de Estado nessa conferência Rússia-África, que foi, de certa forma, uma conferência para mostrar que também tem interesses ali na região, não só a China, né? A Rússia também tem interesse na região. Inclusive na questão né, de presença de forças de militares privadas, como a Wagner Group, em alguns países, inclusive Burkina Faso, que tem uma enorme aproximação em termos de cooperação militar, né? Inclusive Burkina Faso, Mali, Níger, Gabão está num processo de profunda explosão de expulsões de levas de militares da Legião Francesa, da Legião Estrangeira Francesa, ali no Saara, dos países do Saara Ocidental, né? Né? É a África um lugar muito importante, por quê? Porque é na África que está tendo uma maior expansão do BRICS. Os BRICS vão se expandir a partir de 2024. Vai entrar vários países. Ia entrar a Argentina, mas a Argentina não vai entrar nessa. Vai entrar quem ali? Vai entrar no Oriente Médio, vai entrar Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita. Dois dos maiores produtores de petróleo do mundo. Sendo que a Arábia Saudita está se equilibrando entre Rússia e China e Estados Unidos, Israel e União Europeia, né? E aí, aquela coisa também, diga-se de passagem, ali, ali, a gente vai ter o quê? A gente vai ter, é, além de Arábia Saudita e Emirados Árabes, vai ter, para juntar com a África do Sul, vai ter Egito e Etiópia nos BRICS em 2024. E a Argélia ainda ficando ali, tipo, se candidatando, né? Tipo, né? Se ensaiando uma entrada nos BRICS, né? Uma coisa interessante que eu vi ontem, anteontem, nos dados do Banco Mundial, alguns países que mais cresceram no mundo no ano 2024, dois estão na África, três estão na África. A Líbia do Gaddafi, né, que foi assassinado, né, e que a Líbia que virou um estado satélite da União Europeia e dos Estados Unidos, cresceu 12,5% esse ano de 2023. O PIB chegou a 12,5%, então teve um crescimento importante. A Moçambique teve 7% de crescimento. E olha que teve greve no Moçambique, né?
greve dos médicos, dos professores universitários em Moçambique. E a gente teve também República Democrática do Congo, com 6,7% de crescimento do seu PIB. Então, são países que cresceram muito. E muito até por questão dos acordos comerciais, tanto com o Ocidente quanto com o Oriente, principalmente com a China. Que a China, ela, na África, ela emprestou para instituições financeiras, políticas favoráveis a pequenos e médios produtores, né? É, de projetos de infraestrutura e tudo mais, 62 bilhões de reais. Isso colocando em termos de real, 62 bilhões de reais. Sendo que a União, além disso, a União Africana, se por um lado tem países que estão entrando nos BRICS, no outro lado a União Africana entrou como membro permanente do G20 agora, na última conferência na Índia. Então, para você ver como a África está dividida nessa disputa geoeconômica capitalista, né? Mas você vê que pontualmente, em alguns lugares, Cabo Verde, Angola, Moçambique, África do Sul, está tendo greves importantes, né? São países importantes do continente africano. Pois bem, né? A África que vive né, está ainda nesse processo todo dos golpes de Estado, como houve no Gabão, no Níger, no Burkina Faso, né, no Mali, e que tá tendo esses processos, né, no Sudão do Sul, se não me engano, na Somália, processos de pré-golpe aí, né? Mas, enfim, a luta de classes, ela vem desenvolvendo, você vê na África menor, na Ásia um pouco mais, né, na Oceania nem tanto, mas se a gente for pegar aqui continente americano, né, latino-americano, né, região latino-americana, Estados Unidos e Canadá, ocorreu bastante coisa, né? Você vê, por exemplo, nos Estados Unidos e Canadá, greve dos caminhoneiros. Até agora, final de setembro, início de outubro, tinha uma greve dos setoristas das grandes companhias cinematográficas de Hollywood, e que foi resolvida recentemente. Greve dos funcionários da Disney. E uma greve importante que ocorreu ali na América do Norte, sobretudo Estados Unidos e México, foi a greve dos trabalhadores das empresas automobilísticas, né? Com 2 a 3 semanas de greve e que tiveram um ganho econômico significativo, né? Mas é aquela coisa, né? Com uma greve tipo que não durou um certo período, mas que não foi para além da pauta econômica, né? Não foi para além da pauta econômica. Assim como foi a greve dos funcionários da Disney, como foi a greve dos setoristas da indústria cinematográfica Yankee, né? As paralisações pontuais dos trabalhadores de aplicativo Uber 99, greve da Amazon de 24 horas, que rolou em vários países do mundo, inclusive lá nos Estados Unidos. Então, assim, os Estados Unidos ele é um país que teve um certo destaque nessas questões de greves que não acontecia há muito tempo, mas o que indica também, não indica também é aquela questão de que lá o sindicalismo é forte. Não é forte, não. Né? Só 10% dos trabalhadores registrados, tanto a nível estatal quanto a nível privado, são sindicalizados.
10% dos trabalhadores formais estadunidenses. Então, há lá sempre uma baixa no movimento sindical. Isso já vem de muito tempo, desde a década de 20 e 30 do século passado. Diga-se de passagem, tá? Esse movimento é constante de redução da atividade sindical, né? Que não é a mesma assim, com a mesma orientação das atividades sindicais daqui. Parecidas, mas não tem uma orientação ideológica política igual daqui, né? E mesmo e olhe lá dessa orientação ideológica política, tá? Mas enfim, são outras questões que não vou discutir também nesse vídeo. Mas indica que há uma luta de classes concreta, mínima, ocorrendo na América do Norte. Ao contrário da América Latina. A América Latina greve no Panamá contra a questão do porto, né, do Canal do Panamá, greves com conteúdo político, não só fiscal, mas político, que vai muito além das questões laborais, né? Vai muito além das questões laborais norte-americanas, né? Então, assim, você vê o que está acontecendo agora na Argentina. Na Argentina está ocorrendo greves em profusão, muitas greves. Não são poucas, são muitas, certo? E é isso que vai acontecer. Por lá, é greve em cima de greve. Principalmente pela pauta econômica que está sendo levada a cabo agora pelo governo que foi recém-impossado dia 10 de dezembro, há 15 dias atrás, pelo Javier Milei, né? Que vai penalizar mais os mais pobres, né? A classe trabalhadora. Então, a greve tem essas paralisações dos trabalhadores agora na Argentina, vem com conteúdo econômico, mas também com conteúdo político, né? Como é o caso do Peru. O Peru não é só a questão, por exemplo, da situação econômica peruana, que ainda não melhorou, e nem vai melhorar, por conta do grave cenário de instabilidade política que está ocorrendo no Peru. Inclusive por conta também de quê? Por conta da questão da queda, desde a queda do Pedro Castilho, que se desenhava como um governo autônomo, independente, que ia construir relações com ambos os blocos econômicos em disputa, e que não agradou por conta disso, principalmente pelo Império Anglo-Saxão, e aí foi derrubado, e aí entra a Dina Boluarte, e esse governo da Dina Boluarte vem sofrendo processos, vem sofrendo denúncias, não é derrubado por conta de interesses externos. Tanto é que você vê, no governo de Dina Boluarte, cresce a presença militar norte-americana no país, com a instalação de uma base militar lá, inclusive. Né? Você vê, no caso, você vê no Chile também, não tem um movimento de greve, mas tem um movimento dos trabalhadores de não aceitar a Constituição chilena, neoliberal, que vai continuar a ser neoliberal em relação à Constituição promulgada lá em 1990, após a destituição a saída, né, do Pinochet, que Pinochet, quando sai, se torna senador vitalício lá no Chile, né? Não é isso. Mas, enfim, vai se tornando. Você vê, a segunda vez que rejeita uma proposta de Constituição chilena nesse governo progressista do Gabriel Boric. Que ora, né, Lula faz um carinho, ora, uma vez ou outra, faz uma crítica, mas, enfim, né? E é isso, né?
Na Europa, não. Na Europa, a luta de classes está só se acirrando. De agosto para cá, é só greves. Greves aonde? Greves, principalmente no setor de serviços. Você vê, você teve greves, por exemplo, no setor. Está tendo greve, inclusive, né? Está tendo greve em vários setores. Por exemplo, no setor. Nos, é, no setor, por exemplo, de serviços, na Portugal, o setor varejista está em greve. Estava em greve até ontem, né? 2 dias de paralisação. Pensa, 2 dias de paralisação em Portugal, né? Não, mas paralisou mesmo, né? Por conta de questão de, né? Por questão mesmo assim de, né? Questão salarial, né? E questão de também de condição de vida, né? Custo de vida alto. Coisa que, assim, também está acontecendo nos grandes aeroportos europeus, né? Você vê, por exemplo, aeroportos em Portugal, né? Em Lisboa, Barcelona, em Madrid, na França, no Charles de Gaulle, na Alemanha, na Bélgica, na Holanda, no Reino Unido. Está paralisado, em parte, por conta da greve dos pilotos das principais companhias europeias, principalmente a Lufthansa, que é uma principal companhia alemã, né? E você vê, por exemplo, o setor de serviço, transporte público, teve greve dos caminhoneiros entre a Polônia e a Ucrânia, teve greve de maquinistas, né? Dos trens elétricos na Alemanha, né? Os maquinistas pararam, taxistas na Holanda, próximo ao GP da Holanda, isso em outubro, novembro, né? Em novembro, né? É, greve no Eurotúnel, do metrô do Eurotúnel que liga a França à Inglaterra, né? 2.100 trabalhadores de lojas da Apple entraram em greve, né? Em setembro, agora na França, né? Não só na França, né? Em quase toda a Europa, mas 2.100 trabalhadores só na França, tá? Né? Greve da ferrovia que liga Bélgica à França. Então, o setor de transportes lá na Europa está foi muito apertado. Na Itália, greve de transportistas agora em novembro, né? Por contra-ataques ao direito de greve e contra a precarização do trabalho, e de uma pauta positiva a favor da redução da jornada de trabalho e do bloqueio das privatizações e da não assistência militar à Ucrânia. Então, tem pautas econômicas e pautas políticas, o que é importantíssimo, né? Ver trabalho na Itália, principalmente, né? Paralisações no porto de Gênova contra a assistência militar ucraniana, né? E provavelmente vai crescer muitas greves, né? Você vê, por exemplo, a Alemanha já anunciou que vai ter uma greve dos ferroviários a partir do dia 8 de janeiro de 2024. Então, se preparem que vai ter mais greve no setor de transporte na Alemanha, né? Teve greve na Itália no setor de saúde, né? Nos aeroportos também teve, né? Agora, em final de novembro, né? A ponto do governo da Giorgia Meloni falar, por favor, pelo amor de Deus, não faz mais greve, não. Em- pelo bem da nossa economia, pô. Pelo bem da economia ou pelo bem da burguesia europeia,
italiana, né? Italiana, transnacional, situada lá na Itália, né? Na Europa como um todo. Né? E aí você vê, tanto, falei mais da questão de setores privados, principalmente no ramo de serviços, né? Mas também o setor público foi muito forte, na França, na Itália, Portugal, na Espanha, né? Então, assim, tem coisas aqui que tem na Grécia também, né? Tem muita coisa. Tem greve para acontecer na Espanha também, não só na Alemanha, mas na Espanha. Então, uma espiral de greves, inclusive greves em apoio aos palestinos. E por que eu estou falando isso? Para terminar, inclusive, esse nosso vídeo de hoje. Por conta do, do, do que está acontecendo lá em 7 de outubro teve uma investida da resistência palestina liderada pelo Hamas, a assentamentos israelenses, ou na faixa de Gaza ou fora da faixa de Gaza, já dentro do território israelense, uma manobra super arrojada e que resultou em sequestro de dezenas, centenas de israelenses e na morte de militares e de civis também, o que resultou numa contra-ofensiva israelense que dura até hoje e que mais de 20 mil palestinos foram mortos nessa contra-ofensiva, a maioria civis, o que causa uma repugnância, uma retórica anti-sionista por parte de lideranças, inclusive aqui na América Latina, a gente vê o Lula, só na retórica, mas Petro expulsando o embaixador israelense, China chamando o embaixador chileno, não, Chile chamando o embaixador chileno de volta de Israel para poder consultar o que está acontecendo e tudo mais. Nicarágua expulsando, Honduras expulsando, Belize expulsando o embaixador israelense. Belize. Não é um país que tem uma, né? E Venezuela nem se fala, né? Então, assim, você vê o que está acontecendo. É muita coisa que está acontecendo aqui no mundo, principalmente em Israel, né? Envolvendo a faixa de Gaza, os ataques de forças parceiras do Hamas, que no caso é o Hezbollah no Líbano, que ataca posições militares de Israel no norte de Israel, na fronteira com o Líbano, os iemenitas, os Houthis iemenitas atacando navios comerciais ou até mesmo de guerra que vão em direção a Israel, tentando paralisar, sufocar a economia israelense e sem falar das outras questões também, né? Agora está tendo essa coisa de querer insuflar um foco de tensão aqui na América Latina, essa questão entre Guiana Inglesa, ex-Guiana Inglesa com Venezuela pela questão do Essequibo. Inclusive, um navio de guerra britânico está para chegar aqui nas águas territoriais da Guiana. Então, assim, né, muita coisa pode acontecer. Né? Mas é isso. Me perdoem pelo alongar do vídeo. Falei muita coisa, mas, porém, eu acho que talvez eu deixei de falar algumas. Se vocês acham que eu falei, eu deixei de falar alguma coisa talvez até relevante, coloque nos comentários, tá? Dê o seu joinha, dê seu ok, né? Faça comentários com maior respeito, né? Aqui eu acho que todo mundo merece respeito, independente das suas posições serem iguais ou divergentes às minhas posições, ideias, enfim, é isso, ok? Então, é, pra, então a gente encerra por aqui. Até a próxima e teremos ainda essa semana mais vídeos nesse nosso canal. Falou, gente. Até mais.